Na teoria do direito, nós temos o que nós chamamos de personalidade jurídica. A personalidade jurídica é a aptidão genérica para você contrair direitos e adquirir deveres. Portanto, se você é pessoa para o direito, se você tem aptidão para contrair direitos e adquirir deveres, você tem personalidade jurídica, você é pessoa para o mundo jurídico. As pessoas naturais adquirem personalidade jurídica a partir do nascimento com vida. E isso é avaliado por meio, às vezes, da docimasia hidrostática de Galeno. Você coloca os pulmões e se eles boiam é porque respirou. Em se tratando de pessoas jurídicas, e aí começamos a nos aproximar do direito constitucional, em se tratando de pessoas jurídicas, a personalidade tem início com a inscrição do ato constitutivo no registro competente. Então, por exemplo, uma associação, ela nasce a partir do momento em que o seu estatuto social é inscrito no cartório de registro de pessoas jurídicas. Agora, uma sociedade, ela nasce a partir do momento em que o seu contrato social é inscrito na junta comercial. Agora, uma provocação, porque eu adoro principiar nossas aulas com provocações. Sabendo-se que a República Federativa do Brasil é pessoa jurídica e, como tal, tem idoneidade para adquirir direitos e contrair obrigações. E, por conseguinte, sabendo-se que ela tem personalidade jurídica, qual é o ato constitutivo que atribui-lhe personalidade jurídica? Resposta: a Constituição. Então, a Constituição é o ato constitutivo da pessoa jurídica de direito público externo República Federativa do Brasil. Você entendeu o direito constitucional agora? Toda Constituição é como uma certidão de nascimento de um país. Significa dizer que o nosso país tem a idade da sua Constituição. O nosso país nasceu em 5 de outubro de 88. Professor Samuel, mas eu aprendi que o nosso país nasceu em 1500. Em primeiro lugar, isso está errado porque essa concepção é eurocêntrica. Até parece que os seres humanos que aqui viviam antes de 1500 não eram considerados. O Brasil, ele não foi, digamos assim, criado em 1500. Ele foi descoberto, mas ele já existia. Eu acho até ofensivo você dizer que o Brasil nasceu em 1500. Agora, juridicamente, você pode dizer que havia um Brasil em 1824, um Brasil em 1891, um Brasil em 1934, um Brasil em 1937, um Brasil em 1946, um Brasil em 1967, um Brasil em 1969 e, ao fim e ao cabo, um Brasil em 5 de outubro de 1988. Por quê? Porque sempre que surge uma Constituição, surge um Estado Nacional. Com isso, nós já podemos conceituar poder constituinte. Anote no seu caderno. Poder constituinte originário. Conceito. É o poder de criar um Estado, vírgula, mediante a feitura de uma Constituição. Ou, se preferir, é o poder de constituir um Estado, vírgula, por meio de uma Constituição. A Constituição é o ato constitutivo da pessoa jurídica República Federativa do Brasil, tal qual o contrato social para a sociedade ou o estatuto para a pessoa jurídica associativa, por exemplo. Pois bem, a pergunta agora é: essa Constituição que faz brotar um Estado, que é responsável pela feitura de um Estado, como é que ela é feita? Ela tem que respeitar algum limite? Ela se sujeita a algum tipo de condicionante ou regramento? Em outras palavras, se você quisesse fazer uma Constituição amanhã, que regras deveriam ser estabelecidas? Como é que se rasga uma Constituição para fazer outra? Uma vez a Dilma falou: olha, eu estou pensando em convocar
uma constituinte. E aí muita gente falou, golpe. Afinal, o que é que tem que ser obedecido para se fazer uma Constituição amanhã e rasgar de 88 hoje? É isso que a gente vai estudar agora, tá bom? Então vamos lá. Poder constituinte, conceito, você já tem no seu caderno. O conceito de poder constituinte é o poder, a aptidão, a autoridade para instituir um Estado por meio de uma Constituição. Quem é o titular do poder constituinte? Eu gosto muito dessa pergunta porque, digamos que a maioria, e você vai seguir isso na sua prova de concurso público, a maioria vai dizer que o titular do poder constituinte é o povo. Titular do poder de constituir um Estado nacional por meio da feitura de uma Constituição é o povo. Mas é bom você anotar no seu caderno que, a despeito de majoritária, essa corrente, ela parte de um pressuposto, teoria democrática. Eu digo isso porque essa corrente ela é um pouco, digamos, utópica, idealista. Na medida em que Pinochet talvez tenha poderes para fazer uma Constituição. Júlio César, Napoleão Bonaparte. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre o poder de elaborar uma Constituição adveio do povo. E o que é que os adeptos da teoria democrática vão dizer quando essa Constituição não se origina do povo? Resposta. Eles vão dizer, houve usurpação. Então, a resposta para a sua prova, quando perguntarem quem é o titular do poder constituinte, você vai dizer, na teoria democrática, é o povo. Na teoria democrática, é o povo. Professor Samuel, qual seria a melhor resposta? Na minha visão técnico-jurídica, titular do poder constituinte é quem tem poderes para criar uma Constituição. É como pensa o professor Valmir Pontes Filho, da Escola Cearense de Direito Constitucional. Não a nova, mas a vetusta. Lá do professor Jorgélio, Valmir Pontes Filho, Paulo Bonavides, enfim. A velha Escola de Direito Constitucional cearense entende que titular do poder constituinte é quem tem poder para constituir. Quem tem esse poder é o titular. Agora, na teoria democrática, é o povo. Quem é o exercente? Você, povo, pode ser titular do poder de constituir. Veja, a corrente a qual me filio, ela é mais positivista, ela é mais prática, menos idealista. Claro que eu acho que o ideal é que esse poder seja titularizado pelo povo. Claro que eu quero que seja assim. Agora, numa visão prática, fatalista, menos idealista e mais cientificista, às vezes não é. Só isso, tá? Exercente. Você vai notar que o exercente do poder constituinte não se confunde com o titular, porque não tem como o povo inteiro ser ouvido para a feitura de uma Constituição. Hoje, nem para decidir o futuro do Corinthians, você tem como ouvir todos os associados. O que se dirá ouvir o povo inteiro para fazer uma Constituição? Só nos cantões suíços talvez ainda exista uma democracia direta participativa. Então aqui, o exercente na teoria democrática é a Assembleia Nacional Constituinte. Tá bom? Não confunda, portanto, com o titular. Samuel, se for pessoa diversa, na teoria democrática operou-se uma usurpação. Características. Eu te perguntei o que é que tem que ser feito para rasgar a Constituição de 88 e nascer outra amanhã. Não há regra para isso. Não há nada que diga como a Constituição deve nascer. Por isso que é estranho que a Constituição de 88 ela obedeceu normas de constituições do regime militar. Havia normas dizendo até o quórum para aprovar, até como seria a sessão para aprovar a Constituição de 88. Aí eu gosto de perguntar, e se isso não tivesse sido respeitado, o que é que ia acontecer? A nossa Constituição seria inconstitucional?
Então, o que eu quero dizer com isso é, as características para o seu concurso são inicial, ilimitado, incondicionado, independente. E aí, você vai lembrar de I, tá? 4I, mais autônomo. É uma fórmula mnemônica para o seu concurso público. Inicial, ilimitado, incondicionado, autônomo e independente. Só que tem um detalhe. Em prova pré-ambular é assim, geralmente, nem sempre. Se for um concurso mais exigente, ele vai querer saber mais. Mas, o que eu quero que você guarde é que, ao fim e ao cabo, isso aqui tudo quer dizer quase a mesma coisa. Eu já te adverti no nosso primeiro encontro. Para com isso. Às vezes no direito o aluno fica tentando entender uma coisa que não tem sentido não. Até vi o professor explicar, olha, não tem sentido. Eu falei na primeira aula que no habeas corpus 84.412 do STF se apontam vetores para aplicação do princípio da insignificância que, ao fim e ao cabo, querem dizer a mesma coisa. Ou coisas muito próximas, de modo que você está andando em círculo e o aluno fica tentando diferenciar. Aqui é muito parecido. Marcelo Novellino diz que é inicial por não existir outro antes ou acima dele. É incondicionado por não estar submetido a nenhuma regra. Se não há outro antes ou outro acima, parte da doutrina chama de incondicionado porque não há regras para que se manifeste, para que se exteriorize. É autônomo, por caber apenas ao seu titular a escolha do conteúdo. É autônomo por isso, diz Marcelo Novellino. Porque cabe só ao titular, ao povo, escolher o conteúdo da Constituição. Tanto é que o Novellino não fala independente. Como, por exemplo, Alexandre de Moraes, José Afonso da Silva, falam independente e ilimitado. Porque independente está muito ligado à ideia de autônomo. Na verdade, é uma palavra um pouco mais forte no direito constitucional. A autonomia é uma liberdade constitucionalmente delimitada. Independência é algo mais forte. Mas, a rigor na prova, essas são as características do poder constituinte originário, que origina. Samuel, quais são as características do derivado? Aí você multiplica tudo por menos 1. Você inverte. Tira o prefixo, tá? Em vez de ser ilimitado, é limitado. Em vez de ser incondicionado, é condicionado. Em vez de ser independente, é dependente. Multiplica tudo por menos 1. Bom, o importante para vocês aqui e para nós, para as nossas digressões, sem dúvida, a título de aprofundamento para uma prova de Ministério Público, é isso aqui. Ilimitado. É ilimitado o poder constituinte originário? Eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para você que está em casa. A próxima Constituição brasileira, eu tenho certeza que haverá outra, pode instituir a escravidão? Aí você que está em casa, que se acha espertinho, de repente pensa assim, claro que não, pelo princípio da vedação do retrocesso, efeito cliquet. De repente você pensou isso. Eu não tenho dons premonitórios, eu não tenho dons de clarividente, mas talvez eu tenha adivinhado o que você pensou. Aí tem uma pequena fração que agora está pensando, eu não pensei isso, será que tem alguma coisa errada comigo? Não, não tem. Durante muitos anos, eu dei aula para alunos de carne e osso. Eu sei que você é de carne e osso, mas você está do outro lado da lente da câmera. Eu dava aulas para alunos de carne e osso ao vivo. Esse ano eu completo 10 anos de professor. Então eu sei mais ou menos o que vocês pensam. Essa resposta que você deu, teoria da vedação do retrocesso, o princípio da vedação do retrocesso, que é um daqueles princípios salientados no neoconstitucionalismo, é uma resposta válida? É. Mas essa resposta contradiz o que eu ensinei. Eu te ensinei que ainda prevalece que o poder constituinte originário é ilimitado juridicamente. Essa é a corrente majoritária.
Essa certamente é o gabarito do seu concurso público de primeira fase. Pode até ser que não. Mas se não for, ele vai ter que explicar a observação que agora vai constar do seu caderno. Veja bem, hoje a doutrina fala em limitações. Por exemplo, Paulo Bonavides, lá do Ceará, minha terra, diz que o poder constituinte se sujeita a limitações sociológicas. É bom você anotar isso. É o que o constitucionalismo português chamaria de limites imanentes. Imanentes. Por que limitações sociológicas? Porque toda Constituição é fruto de uma época. Então ela não tem capacidade de ir além das próprias limitações daquela sociedade. É uma visão sociológica. Então Paulo Bonavides diz isso, há limites sociológicos para o poder constituinte originário. Perceba, quando eu falo ilimitado, eu quero dizer juridicamente. Então até agora não houve contradição. Mas Fábio Conder Comparato, e essa é a segunda observação do seu caderno, fala que a Constituição realmente tem que respeitar o princípio da vedação do retrocesso, no sentido de que conquistas de direitos humanos devem ser preservadas de maneira intergeracional. É o que o constitucionalismo português chamaria de limites transcendentes. Anote isso. Quando eu falo de Paulo Bonavides e das limitações sociológicas, seriam limites imanentes àquela sociedade, intrínsecos nessa sociedade, íncitos a essa sociedade. Mas Fábio Conder Comparato não, fala de limites jurídicos. Mas esses limites são transcendentais. Seriam limites, por exemplo, pautados em valores éticos e até do justnaturalismo. Porque perceba bem, pode uma Constituição instituir a escravidão? Me parece muito claro que o ideal é que não. O correto é que não. O justo é que não. O humanista é que não. Mas agora sejamos pragmáticos. E se o fizer, não será uma Constituição? Eu posso até dizer, não reconheço este documento como Constituição, mas será que ele não é? A meu ver, seria uma Constituição nazista, uma Constituição escravocrata, uma Constituição feia, uma Constituição imoral, repugnante, injusta, talvez diabólica, mas seria uma Constituição. É por isso que eu entendo que essa ilimitação jurídica, ela cientificamente faz sentido, tá? Moralmente, não. Então você anotou no seu caderno que para Fábio Conder Comparato, o constituinte originário deve respeitar a vedação do retrocesso, limites éticos e até de direito natural. Nesse caso, você tem limites transcendentais. O Conder Comparato fala de limites éticos e da vedação do retrocesso, ok? Existe ainda, no Brasil, por exemplo, doutrinadores como André de Carvalho Ramos, membro do Ministério Público Federal, que sustenta que as normas do poder constituinte originário elas deveriam respeitar os pactos internacionais, as normas de direito internacional humanitário. Humanitárias não, porque aí está ligado à guerra, mas humanistas, de direitos humanos. Então, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica, ela fala que nenhum Estado vai poder ampliar a pena de morte. Se tem, é uma pena. Não pode aumentar. Pode a próxima Constituição prever a pena de morte? Se você me disser, Samuel, não porque tem a Convenção Americana de Direitos Humanos, você acabou de colocar a Convenção acima do Constituinte originário vindouro. É minoritário. Não é uma resposta majoritária. Em prova de barcar, tem que ter cuidado com isso. Esses seriam limites heterônomos, porque de outra norma, tá? Então você pode resumir isso que eu falei da seguinte maneira. A doutrina majoritária aponta o caráter ilimitado juridicamente do poder constituinte originário.
abre e fecha parênteses, visão positivista. Ponto. No entanto, no constitucionalismo português é possível encontrar limites imanentes, transcendentais e heterônomos. Por exemplo, a doutrina de Jorge Miranda. Tá? Bom, essa história da Convenção Americana de Direitos Humanos limitar o nosso próximo poder constituinte originário é interessante, porque, teoricamente, não é porque o Brasil aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos que a próxima Constituição teria que respeitar isso. Afinal, a próxima Constituição é um novo Brasil. Então a briga, tecnicamente, é interessante. Pois bem, chegamos a essa questão que caiu na prova do Ministério Público Federal. Olha o que foi que disse a questão. O caráter ilimitado e incondicionado do poder constituinte originário precisa ser visto com temperamentos, pois esse poder não pode ser entendido sem referenda aos valores éticos, culturais de uma comunidade política e tampouco resultar em decisões caprichosas e totalitárias. Veja que no Ministério Público Federal, ele até reconheceu que o poder constituinte originário é o quê? Ilimitado. Mas de maneira muito razoável, com muito bom gosto, no enunciado ele disse, olha, isso tem que ser visto com temperamentos, para que não caiamos no totalitarismo. Você vai marcar V ou F para esse item? Claro que V. É exatamente o que eu te expliquei. Então, gabarito da prova do MPF. Verdade. Verdade. Cuidado com a doutrina de Otto Barhoff, um alemão. Otto Barhoff, eu tenho esse livro dele, é um livro bem fininho mesmo. Você pode ler num domingo à tarde chuvoso, acompanhado de um café. No livro do Otto Barhoff, ele suscita possibilidades de haver sobre a Constituição uma outra norma. E, claro, radicada nas ideias de justiça, e nesse caso, você teria na Constituição normas constitucionais inconstitucionais, desde que elas violem esse direito supraconstitucional. Então Otto Barhoff defendeu, na verdade descreveu, que havia normas na Constituição que poderiam violar direito supraconstitucional, seriam normas constitucionais e inconstitucionais. Hoje nós temos um professor em Israel que tem escrito sobre isso, eu tenho acompanhado. Eu até falei para ele uma vez, você é o novo Otto Barhoff, e ele riu. Então, Otto Barhoff, ele tem essa doutrina. Samuel, isso é importante para concurso? É, porque o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se posicionar sobre isso. Entraram com a ação direta de inconstitucionalidade dizendo que a Constituição era inconstitucional. Um governador de um estado do Sul entrou com a ação para dizer que a Constituição era inconstitucional, a redação virgem originária. Na época é porque a Constituição, na sua redação original, e até hoje, fala que deputados federais são proporcionais à população do estado. O estado menos populoso vai ter 8, o mais populoso vai ter 70. E o governador ficou puto, porque tinha estado do Nordeste muito populoso, que elegia muito deputado, mas não era responsável por uma fatia tão considerável do PIB. Então, esse governador do Sul não gostava muito disso não. Ele dizia, poxa, a gente é responsável pela maior parte do PIB, mas a gente não tem tanto deputado assim, eles têm muitos. E quem aprova as leis orçamentárias? Os deputados. Então eles estavam dizendo, olha, a gente apresenta o PIB, mas eles decidem as leis orçamentárias dizendo a destinação do PIB que a gente produz. Esse era o raciocínio do governador de um estado do Sul. Um raciocínio meio, né, assim, xenófobo, para dizer pouco. Pois bem, não é nem exatamente xenofobia, mas assim, um pouco preconceituoso até, né? Que não reconhece o federalismo como aliança. Geralmente é um pessoal meio separatista, enfim. Pois bem, foi o que o Supremo Tribunal Federal fez?
Supremo disse de maneira categórica: não prevalece no Brasil a tese de Otto Barhoff, pela qual normas constitucionais poderiam ser inconstitucionais. Professor Samuel, e por quê? Porque o poder constituinte não pode ser sindicado quanto à sua validade. Anote isso, as normas originárias estão infensas ao controle de constitucionalidade. As normas do poder constituinte originário estão imunes ao controle de constitucionalidade. Anote isso. Não se acolhe no Brasil a tese de Otto Barhoff. Essa é a visão do STF. Essa é a visão do seu concurso. Tá bom, meus caros? Pois bem, com isso, eu acho que a gente começou muito bem o tema do poder constituinte originário. Tá? No próximo bloco, eu enfrento alguns problemas de direito intertemporal, desconstitucionalização, retroatividade de uma nova Constituição, enfim, temas que merecem ser verticalizados, porque o nosso curso não vai ficar na superfície. A gente vai aprofundar porque aqui a gente tem tempo para isso. Até o próximo bloco.